Apagão de mão de obra é o tema da nossa entrevista com André Mascarenhas, que é professor da FEI de pós-graduação em administração. André, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, prazer. Como se manifesta esse apagão de mão de obra atualmente no Brasil, no mundo corporativo? Patrícia, o apagão da mão de obra é um fenômeno complexo. Na realidade, é um efeito colateral do crescimento acelerado pelo qual passa a economia. O que acontece? Você tem diversos setores da economia que estão de frente de situações novas, oportunidades novas, e você tem crescimento acelerado de outros setores. Esses desequilíbrios, né, que são benéficos, são bem-vindos, geram necessidades de provisão de recursos humanos que não necessariamente são satisfeitas pela sociedade que vem, ao longo de sua história, desenvolvendo seus profissionais, formando seus jovens, seus cidadãos de uma forma, né? Agora, a gente tem deficiências nesse processo educativo, nesse processo, nesse nosso sistema educacional, que acabam agora, nesse momento, nessa situação de crescimento acelerado e de novas oportunidades, a gente acaba tendo essas deficiências e desbalanços, né? Agora, esse é um problema complexo que incide de forma diferente, com causas diferentes, efeitos diferentes em setores variados da economia, né? Por exemplo, você tem na zona urbana, você tem os jovens tendo mais acesso à educação superior, e esse acesso maior à educação superior, conjugado com uma economia mais vibrante, que demanda mais esse tipo de profissional, você acaba tendo uma competição maior por esses jovens que acabam rejeitando com mais facilidade trabalhos que consideram menos nobres. Então isso gera uma competição no mercado de trabalho que impõe desafios de provisão de recursos humanos para as organizações. Isso no meio urbano. No meio rural, o apagão da mão de obra, isso que eu quero enfatizar, o apagão da mão de obra é um fenômeno multifacetado que acontece na sociedade inteira. No meio rural, por exemplo, você tem, com os programas de transferência de renda, você tem os jovens estando mais liberados, com menos estímulo ao subemprego, e isso acaba alterando também relações tradicionais de poder entre os mais pobres na zona rural. Então, o apagão da mão de obra, na realidade, é uma manifestação complexa que, por um lado, impõe desafios sérios para a sociedade, para governos, por outro lado, pode indicar, inclusive, caminhos para uma sociedade mais justa, né? Um outro exemplo é a questão da interiorização da carreira médica. Em medicina, é interessante a gente perceber que você tem, com a melhoria dos serviços de saúde, e com a expansão desses serviços de saúde, você tem a pressão pela interiorização da carreira do médico. Quer dizer, o médico acaba sendo demandado no interior do país, apesar de sua carreira estar fundamentalmente baseada nas capitais. Quer dizer, o médico, na realidade, ou ele sai do interior ou ele é da capital, ele vem para a capital para estudar e ele fica na capital, e daí como é que você faz para colocar o médico de volta, fixar o médico de volta no interior? Qual é a questão, o desafio? O desafio é que você não tem médicos no interior do Brasil e você acaba... Essa é uma manifestação também do apagão da mão de obra. Quer dizer, são dinâmicas da sociedade que vem evoluindo, né? A nossa sociedade vem evoluindo, e agora de frente com oportunidades de crescimento e novas oportunidades de negócio e de desenvolvimento nas mais diversas esferas, você acaba tendo esses desequilíbrios que impõem desafios imensos para governos, sociedade civil de uma forma geral, e empresas em especial. Em nível acadêmico, que é a sua área, você é professor da FEI, como que essa questão do apagão de mão de obra é tratada? O apagão de mão de obra, uma das manifestações do apagão de mão de obra, então uma manifestação é a falta de profissionais, tá? A outra manifestação, na realidade, tem a ver com a qualidade dos nossos profissionais. O que acontece? A gente, ao longo da nossa história, a gente consolidou um sistema educacional cheio de particularidades, né? Uma dessas particularidades é a debilidade na sua qualidade. Então, se a gente tem a universalização do ensino fundamental, que é uma conquista relativamente recente, a gente tem um acesso mais dificultado para o ensino médio, por exemplo.
Isso é um gargalo, tá? Então, a gente tem hoje no nosso ensino, no nosso sistema educacional, alguns gargalos e problemas de deficiência. Isso acaba refletindo no ensino superior, na pós-graduação e na educação corporativa. Então, a gente tem profissionais hoje que têm deficiências básicas, a gente lida com analfabetismo funcional, a gente lida com competências de comunicação e expressão muito limitadas dos nossos profissionais e que acabam tendo impactos, por exemplo, na autonomia, na criatividade, etc., nos relacionamentos. Então, o que acontece? No meio acadêmico, a gente se depara com essa situação, né? A gente observa muito claramente como estamos mais ou menos na ponta do processo, que é o ensino superior. No meu caso, a gente se depara com essas debilidades de formação anterior e a gente acaba tendo que direcionar esses indivíduos para sanar essas questões. Isso não é uma coisa simples, não é um desafio nem um pouco simples e, nesse sentido, acho que a educação, os sistemas de educação corporativa têm que ficar atentos a isso. Isso são debilidades que os gestores, né, se deparam diariamente com essa falta de competência, com as nossas debilidades de qualidade na formação. E a educação corporativa, os sistemas de educação corporativa, tanto quanto as instituições de ensino e pesquisa, têm que de alguma forma lidar com esse problema da nossa educação fundamental, né? O ensino médio e ensino fundamental. Agora, esse é um desafio que é posto para a sociedade como um todo. A sociedade tem que cobrar, né? A sociedade tem que se organizar. A questão da educação, se não vem ganhando prioridade, tem que ganhar a prioridade. E acho que uma das coisas fundamentais se a gente já tem uma universalização maior no ensino hoje, a gente precisa focar na virada da qualidade. Quer dizer, a nossa educação a gente precisa repensar qualitativamente os nossos processos didáticos, desde do ensino fundamental até o ensino superior, né, para que a gente tenha a qualidade melhor da formação do nosso profissional. A educação corporativa, ela pode ajudar nesse processo contra o apagão de mão de obra? Sim, a educação corporativa, os sistemas de educação corporativa acabam sendo uns sistemas complementares ao nosso sistema básico, né? A nossa educação ensino médio, ensino fundamental e o nosso sistema de educação superior. É um sistema complementar. Agora, é um sistema complementar que tem que ser pensado de uma forma ampla, né? O sistema de educação corporativa direcionado pontualmente para necessidades imediatas de uma organização do sistema produtivo, ele acaba não incidindo nas bases, na construção de competências básicas do indivíduo, não necessariamente. Então isso acaba sendo ou podendo ser uma limitação dos sistemas de educação corporativa. Os sistemas de educação corporativa, na minha opinião, que estudo sustentabilidade, os sistemas de educação corporativa precisam ser pensados com foco que vai além da organização ou das necessidades imediatas da organização. O sistema, se a gente for pensar no apagão da mão de obra como um problema, um fenômeno da sociedade, eu acho que é chegada a hora da educação corporativa encarar esse problema como não um problema organizacional, mas como um problema social e que traz reflexões para os gestores de RH, para os planejadores do sistema, no sentido de contribuir para minimizar esse problema de uma forma mais ampla, né? Não simplesmente fornecendo ou atacando aquelas necessidades pontuais que a organização vem a ter. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.